Glória a Deus. Nós estamos, como a Fúvia já comentou no louvor, nós estamos num mês que para a gente é um mês importante, porque a gente está completando 5 anos de ministério. E esse mês ele está sendo muito especial por amigos que vão estar com a gente ministrando aqui, por amigos que têm de alguma maneira visitado. E o pastor Renato ministrou na semana passada, eu estou aqui hoje. Cada domingo nós vamos ter uma ministração diferente. E eu creio que o Senhor tem coisas para trazer nas nossas vidas como memoriais, como marcos, como confirmações de coisas e como propulsores de outras coisas a partir desse mês, a partir dessas datas, né? De uma certa forma, a Bíblia ela não dá tanta ênfase em datas de aniversário, mas, por outro lado, a Bíblia marca datas em que acontecem eventos, em que acontecem circunstâncias, e a Bíblia fala que nós devemos aprender a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar corações sábios diante do Senhor. Então, a maneira como nós contamos o tempo nos ajuda a perceber, porque Deus é um Deus que se move em ciclos de tempo. A Bíblia tem ciclos de tempo exatos dados por Deus para cumprimento de profecias. A Bíblia tem ciclos de tempo exatos profetizando datas que iriam de alguma maneira estabelecer coisas. O Senhor, Ele trabalha no tempo, Ele governa o tempo, porque o Senhor, Ele é o próprio Criador do tempo. Amém? Tudo bem até aqui? E, na verdade, essa semana, o que mais tem marcado o meu coração é um sentimento de gratidão a Deus por tudo que aconteceu nesse tempo. E também uma sensação de uma inadequação absurda, de como é possível, de alguma maneira, Deus me usar em alguma coisa, usar a vida de cada um de nós em alguma coisa. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu inadequado para alguma coisa que Deus te chama a fazer, e até coisa que Deus te capacita a fazer, coisa que Deus te ungiu para fazer, mas ainda assim o sentimento de você olhar para você mesmo e sentir a inadequação é muito forte. E isso tem sido uma marca nesses dias, eu tenho meditado muito sobre isso. Essa madrugada, eu acordei umas 5 horas da manhã e o Senhor trouxe um sentimento de gratidão ao meu coração. E eu comecei a agradecer coisas desde quando eu nasci. Na verdade, eu agradeci pelos meus pais, eu agradeci pelo lugar onde eu nasci, eu agradeci coisas que aconteceram na minha infância. Eu vim assim, etapa a etapa, eventos marcantes, mesmo os eventos, como eu ministrei aqui na passagem do louvor, mesmo as coisas que não foram legais, mesmo as coisas que foram doloridas, mesmo as coisas que foram sofridas, porque algumas delas, eu posso olhar para a minha vida, coisas que aconteceram depois delas, e perceber como aquela situação mudou uma trajetória. Aquela situação me tirou de um lugar que eu estava, e o Senhor usou algo drástico para mudar o meu caminho. E muitas vezes o Senhor trabalha com coisas doloridas, porque se Ele fica nos chamando para fazer mudanças, nós nem sempre faremos mudanças. Quando teve o início da igreja em Atos, capítulo 2, e quando veio Pentecostes, e então estava todo mundo cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, estavam ali todos reunidos em Jerusalém, todos felizes, dons e poder de Deus, e o pessoal se convertendo, e todo mundo vindo, aquela maravilha, estava uma delícia estar junto, apesar de que os dias não eram tão bons assim. Só que o Senhor Jesus tinha falado para eles que eles iam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles precisavam sair de lá. E estava difícil de sair de lá. Então o Senhor gentilmente chamou a todos, trouxe uma perseguição que começou a matar gente, começou a ameaçar gente. Aí eles foram convidados a sair de Jerusalém e se espalhar para pregar o Evangelho fora. Então a perseguição que foi dolorida, a perseguição que foi sofrida, a perseguição que foi difícil, teve um propósito de Deus na vida deles, para que eles saíssem para fazer aquilo que Deus tinha preparado para que eles fizessem, porque nem sempre fazer só o que é gostoso, o que é bom e o que é agradável, nos leva aonde Deus quer. Você está entendendo isso? E se nós temos que parar um tempo para ser gratos, eu tenho certeza que nós vamos ter muita facilidade de agradecer as coisas boas que Deus nos deu.
a bênção que Ele nos deu, o marido que Ele nos deu, a esposa que Ele nos deu, o trabalho que Ele nos deu, o aumento, a cura, o filho, a casa, o carro, a roupa, né? Isso a gente agradece fácil. E o que foi ruim? Você já agradeceu? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, quantas coisas cooperam para o seu bem? O que são todas? Quantas coisas estão inclusas em todas? As ruins também? As doloridas também? As perdas também? As dores também? As dificuldades também? E Deus deixou de ser bom? Deus deixou de te amar? Você está entendendo? Um dos salmos mais marcantes na minha vida, falando deste conteúdo, é o Salmo 107. O Salmo 107 ele é imenso. Eu apanhei para tentar encaixar alguma coisa que eu pudesse compartilhar nesses poucos minutos, mas eu recomendo que você leia o Salmo com calma. Eu recomendo que você medite nesse Salmo. Esse Salmo ele tem alguns ingredientes tremendos da parte de Deus, falando sobre como o Senhor espera e Ele tem prazer quando nós temos um coração grato a Ele. E também quando nós o invocamos no meio da adversidade. Não é que na hora da adversidade é para você ficar só falando, obrigado Senhor, glória a Deus, aleluia, porque eu estou aqui, estou feliz aqui. Sim, faz parte, mas não tem nada de errado de você clamar ao Senhor para que Ele então faça o que Ele tem que fazer na sua vida naquele lugar, mas para que Ele tire você do lugar, porque Deus também não tem prazer em ver você e a mim em situações de adversidade. Ele também entende o sofrimento humano. Jesus viveu aqui, e se tem alguém que sabe o que é sofrimento, é Jesus, amém? Eu vi uma foto essa semana muito legal, mas muito legal mesmo, do set de filmagem do filme Jesus, do Mel Gibson, o filme, como é que... Paixão de Cristo, né? Passion. E aí a cena, a foto é muito tremenda, porque é o Mel Gibson de camisa jeans e calça jeans, ele está sentado numa cadeira, e eles estão discutindo a cena. E com certeza o ator estava filmando aquela hora prévia da crucificação de Jesus. Ele já estava todo ensanguentado, ele estava com a coroa de espinho, ele estava com uma cara toda desfigurada, e ele está sentado do lado do Mel Gibson, batendo um papo assim, falando do filme. Então, se olha aquela cena, ela é surreal, porque tem um personagem completamente fora do tempo cronológico, Jesus vindo dos dias em que ele viveu aqui na Terra, sentado do lado do Mel Gibson, dirigindo a cena e conversando sobre o que estava acontecendo. E a legenda foi espetacular, que ele falou, é mais ou menos assim que acontece quando você conta para Jesus o que você está sofrendo na vida. Aquela imagem, ela me chocou. Era surreal, era bidimensional, eram duas dimensões completamente diferentes. Ou seja, se tem alguém que sabe o que você sofre, é Jesus. Se tem alguém que sabe onde dói, é Jesus. Por quê? Porque Ele viveu aqui, porque Ele levou as suas dores sobre Ele, porque Ele carregou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, nossas maldições, tudo isso caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Pelo perdão, o perdão foi dado na cruz porque Ele pagou o preço. Não é que Deus apagou o pecado, Deus purgou o pecado sobre Jesus. É completamente diferente. Ele não apagou, não deu está resolvido. Ele pagou. Jesus pagou. Esse salmo ele é tremendo, porque ele tem 4 sequências e uma quinta, em que ele mostra questões da nossa vida diária, os efeitos da nossa vida diária. Você pode olhar e pensar no mundo natural, as pessoas, você pode pensar em você mesmo, você pode pensar em um grupo de pessoas, a gente pode pensar numa trajetória de vida. Ele tem muitos ingredientes ricos, mas muito ricos. Põe na tela, por favor, aqui, Alberto, só para a gente tentar entender algumas coisas. Essa é uma frase que Deus tem um tremendo prazer quando acontece diante dele. Essa frase aparece muitas vezes no livro de Salmos. Davi, que era um adorador, ele entende perfeitamente acerca desta frase. Não é muito claro se o Salmo 107 foi escrito por Davi, mas é o início do 5º livro, os próximos salmos foram escritos por ele. Não sei se na sua Bíblia aparece quem é o autor do salmo. Pode ter sido de Coré, pode ter sido de Jedutum, pode ter sido de algum outro, mas provavelmente foi de Davi. E ele abre o 5º livro. E por que é importante a gente entender isso? Porque este momento é exatamente quando o povo foi liberto e estava saindo do cativeiro babilônico. Então eles já eram povo,
mas eles estavam cativos de Babilônia por conta dos seus pecados, por conta da sua transgressão diante de Deus. E todo crente, quando o crente passa do ponto, erra, enfia o pé na jaca, peca, muitos dos nossos pecados abrem espaço para Satanás prender a vida de alguma maneira e criar um tipo de cativeiro. E nós precisamos então voltar para a cruz e receber a libertação, receber o perdão que há no nome de Jesus, dado a todo aquele que nele crê, todo aquele que foi feito filho. Esse é o salmo, ou algo assim, estava sendo cantado por Salomão na inauguração do templo, quando estava toda a congregação declarando: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A glória do Senhor encheu o templo e eles não conseguiam ficar de pé. Lembra disso? Então, algumas frases a gente precisa prestar atenção, porque o Senhor tem um prazer nelas. Declarar que digno é o Cordeiro é algo muito poderoso. Algumas frases que são ditas no céu, eu chamo de sons do céu, são músicas que são cantadas no céu, que têm um poder, têm uma unção diferente quando nós cantamos, mesmo que não seja na melodia original, porque a ideia que o Senhor espera está sendo dada. Então ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí pode virar. E aí nós vamos ver que ele diz: digam-no os remidos do Senhor. Os remidos do Senhor são aqueles que tiveram então o preço pago, foram libertos, foram remidos dos seus cativeiros. E esses somos todos nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos a salvação pela graça por meio da nossa fé. Então este quadro, ele diz respeito a isso. O povo estava falando, o povo de Deus, profeticamente, então, entende isso. Nós estávamos onde estávamos e agora não estamos mais, algo mudou. Se você segue esse primeiro bloco, eu vou fazer só o primeiro bloco para vocês entenderem a sequência do Salmo. Depois eu não vou poder continuar assim, porque senão nós não vamos acabar hoje, né? Tem tanta coisa esse Salmo. Só para fixar o conceito com vocês. Então, diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Pode virar. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. O Senhor tinha espalhado Israel no cativeiro, eles estavam em vários lugares, e Ele agora está reunindo todos eles de volta para restabelecer o templo, de volta para Jerusalém. Então eles estavam dispersos, cativos, predominantemente o grande cativeiro foi na Babilônia. E agora eles sabem que o Senhor está reunindo todos, é mais ou menos o que acontece no nosso meio. Nosso meio veio gente de outros ministérios, veio gente que se converteu aqui, o Senhor trouxe gente que estava desviada e afastada, e o Senhor então Ele vai reunindo as pessoas, Ele vai agrupando aqueles que são dEle, no lugar chamado igreja local, para que nós um dia possamos ir para a nossa cidade, porque nós vamos para a nossa cidade, a Nova Jerusalém, a uma dimensão, a um lugar, a um endereço. Nós temos agora uma nova identidade, uma nova cidadania, porque estamos em Cristo. Mas Ele começa então a reunir as pessoas ao longo da era da igreja, reunir aqueles que são dele para esse grande encontro, e esse é o movimento de todos os lugares. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Pode ir. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, esse aqui você vai encontrar 4 vezes no Salmo, dividindo os blocos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. A maior tribulação que alguém passa é quando alguém não tem Jesus, quando alguém não tem esperança para essa vida, quando alguém olha o problema político, o problema econômico, o problema de saúde na família, o problema financeiro, o problema do casamento, o problema com filhos, o problema com drogas, o problema com qualquer coisa que seja. Quando olha para esses problemas, as pessoas que não têm esperança ficam desesperadas na sua angústia. E nesse momento, as pessoas do mundo estão tendo oportunidade de Deus ouvir o seu clamor. Essas pessoas, o Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele manda chuva para o justo e para o ímpio. O tempo todo no mundo aí fora, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que rejeitam a Deus, as pessoas que abominam ao Senhor ou que blasfemam dEle, mesmo nessas pessoas, ao longo dessas situações, o tempo todo Deus está falando com elas, o Senhor está permitindo que as situações aconteçam para que as pessoas se voltem ao Senhor.
E é muitas vezes quando acontece alguma coisa de boa, oh, glória a Deus, alguns até brincam, Deus me ajudou, outros falam que foi sorte, outros falam que foi um patuá, que foi um amuleto, que foi um espírito, e aí vão glorificar outras coisas ou pessoas que não o Senhor, ou quando passam por momentos de angústia, vão procurar outras coisas que não o Senhor, mas nesse momento o Senhor está sempre pronto para que através daquela pregação de confronto, mesmo que não seja a pregação da Bíblia, as pessoas falem, tem que ter um Deus que possa me ajudar. Eu preciso da ajuda, eu preciso buscar alguém, e nesse momento acontece aquilo que a gente ouve sempre, que muitas pessoas dizem que se não vem para o Senhor pelo amor, vem pela dor. Sinceramente, eu conheci pouquíssimas pessoas que falaram que vieram pelo amor, porque no mínimo a dor pode ser um vazio existencial, pode ser uma falta de respostas, uma falta de perspectiva, uma impossibilidade de resolver coisas, mas alguns chegam para o Evangelho em meio a uma grande tragédia, e louvado seja o nome do Senhor pela grande tragédia que aconteceu, porque se foi essa tragédia que fez a pessoa sair e se levantar e falar, eu preciso buscar Deus, e conheceram Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque essa situação foi a pregação que Deus usou, para que a pessoa pudesse sair de onde estava e ouvir a pregação do Evangelho de Jesus. E aí, muitos de nós, então, na angústia, clamamos ao Senhor e Ele nos livrou das nossas tribulações. Conduziu-nos pelo caminho direito. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. E é tremendo quando você lê o Salmo, você vê várias figuras que apontam, você conhece um pouco mais o Novo Testamento, você consegue fazendo as pontes e você entendendo onde o Senhor cumpriu essa palavra na vida nossa, na nossa vida nesses dias em que vivemos, para que fossem a cidade em que habitassem. Tem uma figura linda acerca da igreja como um lugar de refúgio, as cidades de refúgio. É uma pregação tremenda que eu já ouvi, é muito tremendo, mas o Senhor está nos chamando para a cidade dEle. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então veja, todos os blocos, eles começam ou terminam com essa declaração. Essa declaração é um marcador que acontece em todas elas, e aí o que acontece? Começa uma segunda sequência em que acontece alguma coisa difícil, se abandonam o caminho, pecam, saem do caminho do Senhor, aí clamam ao Senhor na sua angústia, Ele se revela, rendam graças ao Senhor. Essa é a sequência do Salmo 107. Eu sei que essa não é a sequência da sua vida e nem da minha vida ao longo do tempo. Nós temos uma vida super constante no Evangelho, nós temos uma vida super constante em caminhar na graça do Senhor, nós nunca passamos por dificuldades, nós nunca erramos, nós nunca passamos por problemas. Então, eu separei as 4 viradas de versículos ao longo desse capítulo para falar algo muito importante para você e para mim, e é o que eu quero que você, em nome de Jesus, receba no seu espírito, que é render graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Render graças ao Senhor por todas as coisas. Abrir o seu coração e reconhecer a misericórdia e a bondade do Senhor, mesmo quando você passou uma situação difícil, mesmo quando você passou uma situação de adversidade, porque o Senhor tem um propósito para trabalhar naquele lugar, com aquele ingrediente, para te trazer mais perto dEle, para lugares mais altos, em nome de Jesus, porque esse é o convite que fica no fim do Salmo. Mas então, para a gente agora encurtar, e você vai lá em casa, vamos pular para o 13, porque de 13 a 15 acontece exatamente a mesma situação. 13, 14 e 15, nós vemos então o seguinte: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. No 6 que nós lemos, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Agora, aqui no versículo 14, nós vemos que Ele não só nos livrou das tribulações, como Ele tirou das trevas e da sombra da morte, ou da morte, e despedaçou-lhes as cadeias. Pode virar o outro também? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Como eu falei, muitas coisas que nós fazemos e lugares que nós andamos, cadeias e sombras de morte assolam a nossa vida, de alguma maneira se manifestam e se apresentam como tentativas de opressão do maligno, de nos prender e de nos impedir de fazer aquilo para o qual fomos comprados.
Nós precisamos ser libertos e livrados de tudo o que nos prende. Nós temos falado muito sobre padrões de pensamento, nós temos falado sobre coisas antigas, nós temos falado sobre experiências passadas. Muitas coisas acontecem que o Senhor permite para que nós tenhamos a revelação de quem nós somos, para nós podermos ter um caminho muito mais aplainado. O Senhor nos quer chamar para um caminho muito mais reto, muito mais direito, muito mais constante. A palavra do Senhor nos chama sempre a perseverar nele, e nós só conseguimos perseverar nele quando nós entendemos quem nós somos e quem ele é, quando nós recebemos os recursos que ele nos oferece, que nós não podemos comprar, que nós não podemos estabelecer pelo nosso próprio braço, senão que receber da mão dele. Ele é que nos tem os recursos e a provisão. Então, quando nós lemos que Ele nos tirou das trevas e das sombras da morte e nos despedaçou as cadeias, então rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Nós temos que lembrar dos lugares onde nós já estivemos para nunca mais voltar lá. Nós temos que lembrar o que o Senhor já fez antes e agradecer e ter um coração grato, porque nós gastamos mais tempo pedindo as coisas que nós não temos e não recebemos, do que agradecendo o que nós já recebemos e o que Ele já fez na nossa vida. Hoje, quando eu estava agradecendo a Deus, eu lembrei de tanta coisa. Você já parou um dia só para agradecer? Mesmo. A gente tem uma lista de pedidos na nossa oração. E na verdade, sabe o que a gente fica sentindo? Não vocês, mas tem crente que fica sentindo: puxa, Deus não está sendo bom para mim. Olha quanta coisa que Ele não me deu. Olha quanta coisa que Ele não fez. Olha quanta coisa que não aconteceu ainda na minha vida, porque eu quero que aconteça. Aí o que falta? Eu preciso fazer a vigília da conquista dos pedidos não recebidos. Eu preciso fazer a oferta para receber as coisas que estão retidas. Eu preciso alguém que faça a oração forte para que eu receba. Nem sei se aquelas coisas elas vão ser bênção na nossa vida ou não. Mas quantas vezes a gente para fazer um movimento de gratidão a Deus? De parar para reconhecer que você chegou até aqui. Talvez pessoas que começaram a vida com você já morreram. Talvez pessoas que estavam perto de você arrebentaram com a vida de uma maneira sem chance. Talvez no grupo que você estava, você é a única pessoa que cresceu, que prosperou, que conheceu Jesus, que teve um ministério, que foi bem profissionalmente. Talvez na sua família você é a pessoa que foi mais longe do que todo mundo. Talvez você foi mais longe que seus pais. E tudo isso é bênção de Deus, se nós reconhecemos a mão dEle. Quantas coisas o Senhor fez. Você já agradeceu pelos teus amigos lá atrás? Alguns que te ajudaram, alguns que te influenciaram, alguns que te irritaram tanto que fez você crescer para bater nele. Ele foi usado. Estou falando sério, as adversidades têm as adversidades da vida. Tem coisas que é interessante, as pessoas reagem. Muitas pessoas são chamadas a reagir por um confronto excessivo. A raiva não é contra a pessoa, mas contra a situação. Eu tenho falado muito de, sabe assim, você se indignar contra uma situação na vida que não muda. Muitas vezes as pessoas se acomodam e ficam paralisadas. O Senhor nos chama a sair desses lugares quando há uma palavra, quando há uma promessa, quando há um preceito, um princípio da palavra que pode ser posto em prática naquela situação. O Senhor nos chama para estar com Ele e agradecer a Ele. Porque também o que acontece é que depois que Ele nos tira, legal, Senhor, valeu, obrigado, próxima. Agora nós vamos... O que o Senhor quis ensinar naquela situação? Se você for ler o texto, eles vão olhar para as coisas que eles fizeram ou para coisas que eles não fizeram. E aqui fica a dica. Vale a pena a gente parar para pensar nisso. O que você fez ou o que você não fez? O que você sabe que deveria ter feito? O que o Senhor pode, quer, deve transformar na sua vida para Ele te libertar de coisas que te prendem, para te levar mais perto dEle? Nós muitas vezes queremos coisas, e muitas vezes as coisas nos levam mais para longe dEle. Então, a saída aqui é: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A próxima virada que tem é do versículo 19 ao 22. De novo, erraram, caíram, quebraram, fizeram. Leia o Salmo. Aí, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. No verso 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Até aqui. Muitas vezes, a situação de angústia vem, e então, na sua angústia, clamaram ao pastor. Na sua angústia, clamaram ao gerente do banco.
Na sua angústia, clamaram ao barman. Encher a cara e esquecer. Na sua angústia, clamaram ao médico. Doutor, tem esperança. Muitas vezes nós clamamos na angústia no lugar errado. Batemos na porta errada. Falamos com a pessoa errada. Buscamos a solução errada. Porque nós queremos resolver a angústia. E a gente acha que se a gente orar vai demorar. Se a gente orar, Deus não vai agir. Aí o cara está naquela angústia, chega para você, olha, me ajuda. Aí você fala, eu vou orar por você. Só isso? Você não vai fazer nada por mim? Você percebe como nós muitas vezes nos tornamos incrédulos? E como a situação da angústia é o lugar em que nós vamos manifestar o que está no nosso coração, porque se na hora da angústia nós não vamos clamar ao Senhor, nós estamos completamente fora do nosso eixo, nós estamos completamente fora do nosso lugar de fé, estamos fora da nossa posição. Na nossa angústia nós temos que clamar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, Ele envia a sua palavra. Qual é a palavra do Senhor? A Bíblia. Mas quem a palavra de Deus revela? Jesus. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele vai mandar alguém para trazer para você, no começo, uma palavra. A maior profecia, a profecia mais séria que nós ouvimos na vida, séria, no sentido de ser, não que não teve um monte de outras, né? Mas quando a gente viveu o nosso momento lá atrás, que eu sempre compartilho de como foi um tempo assim terrível que a gente viveu financeiramente, aí vinha a palavra, Deus está te encorajando, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus vai mudar, amém, glória a Deus, Ele fez. Mas teve um profeta do Senhor que ele chegou lá na igreja e falou, tem uma palavra do Senhor para você. Estava eu a Fulvia no púlpito até, tinha acabado o culto assim, estava ali, né? A palavra de Deus para vocês é o seguinte, não vai mudar nada por pelo menos um ano. Uau! E essa foi a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas não mudaram ao longo daquele ano. Quase que eu falei, está amarrado o nome de Jesus, mas Deus estava me confrontando, estava nos confortando. É o seguinte, tem nada de errado. Eu ia na entrevista de emprego, passava de fase, chegava na última fase, valeu, obrigado, Haroldo, show de bola, tal, vamos guardar aqui os seus dados conosco e tchau. E muitas vezes parecia que ia e não ia, parecia que ia e não ia. Tive 12 processos seletivos, não foram processos judiciais. O profeta do Senhor falou a palavra do Senhor. Agora, sabe o que acontece? Quando profetas do Senhor falam para a gente palavras que nós não queremos ouvir, nós vamos procurar outro profeta, outra igreja. E sabe o que aconteceu nos dias de Jeremias? Tinha um monte de profeta profetizando bem, eu nunca esqueço essa palavra. E só o Jeremias estava profetizando a verdade. Olha, vai vir a Babilônia, vai acabar com tudo. E os outros caras falam, não, vai dar certo. E o rei estava ouvindo a palavra, vai ter prosperidade, os inimigos vão cair, e tudo vai funcionar, e vai ser uma bênção, e louvado seja o nome do Senhor. O pessoal, aleluia, glória a Deus. E o Jeremias com a igreja vazia, pregando, não tem jeito. E as outras igrejas bombando. O que aconteceu? Veio a Babilônia, acabou com tudo, matou os profetas, destruiu as igrejas dos caras. Quem sobrou? O Jeremias. E quem ouviu o que o Jeremias estava falando? O Senhor envia a sua palavra quando nós estamos em momentos de angústia e nós queremos ouvi-lo. Por que você acha que tantas vezes Jesus fala o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque algumas vezes Ele não vai falar o que você quer ouvir, mas Ele vai falar o que você e eu precisamos ouvir. E se nós não queremos ouvir o que nós precisamos ouvir, não haverá solução para a nossa vida. Mas aí, Ele enviou a palavra, os sarou e os livrou do que era mortal. Deus não acabou com a sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem um chamado. Eu gosto de acompanhar os textos. Tem textos da Bíblia que falam que se a gente obedecer, nós vamos viver longos anos. Tem bênçãos de longevidade. Longevidade é bênção. Deus tem
tempo para trabalhar na sua vida, na minha vida. Ele mal começou conosco nesse ajuntamento, então trazendo para nós esse momento como igreja. O Senhor nem começou o que Ele tem para fazer conosco como igreja local. Eu posso dizer que nós estamos num tempo em que nós estamos praticamente todo mundo nas posições certas. Eu posso dizer que o time está montado. Eu posso dizer que eu olho assim, eu vejo todas as coisas nos seus lugares, eu vejo pessoas tremendas, eu vejo tesouros escondidos ali, florescendo, eu vejo gente pronta, preparada, querendo, eu vejo um tempo de unidade, eu vejo muita coisa acontecendo nesse momento. Eu creio que a partir de agora o Senhor vai nos levar, e Ele vai nos levar tratando de quem nós somos, para que nós possamos ser uma grande bênção nas mãos dEle, para que a glória seja dEle, não é nossa. Não é o que nós podemos fazer para nós, mas é o que nós podemos fazer para Ele. Ele mandou a sua palavra e nos sarou. Muitos de vocês estão finalizando processos de coisas tremendas. A gente que fica aqui, a gente que, né, eu fui ver, a gente, os pastores, a gente que olha mais a vida de todo mundo, a gente consegue ver assim na cronologia do tempo, né? Você consegue ver o que vai acontecendo com um, o que vai acontecendo com outro, você consegue perceber, puxa vida, estamos chegando num tempo de uma convergência muito feliz, estamos chegando num tempo de uma convergência profética muito interessante. Então, eu quero crer e quero declarar que sim, o Senhor está nesse momento finalizando algumas etapas de processo nas nossas vidas, uma palavra que nos cura e que nos sara, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos ser frutíferos, para que Ele possa nos confiar as pessoas que Ele tem para a glória dEle. Continuando. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, mas aí ele acrescenta um outro índice no 22. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Sabe uma coisa que a gente não tem tanta cultura, muitas vezes? É de ofertar ao Senhor por coisas que Ele faz na nossa vida. Tem muita igreja que se falar para você, dá uma oferta de 10 mil reais, dá o carro, dá o apartamento, que Deus resolve, não você, está amarrado no nome de Jesus. Tem pessoas que vão fazer qualquer coisa para receber a bênção que supostamente Deus vai dar, como se fosse para comprar a bênção. Agradecer ao Senhor, depois que o Senhor faz uma coisa tremenda, aquele negócio, aquela coisa que arrebentou, que virou e que... A gente chega e fala, valeu Senhor, muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Está errado orar e agradecer? Claro que não. Mas ofertas de gratidão, elas fazem parte da vida do cristão. Não como um pagamento para o Senhor, mas é o seguinte, Deus, o que tem valor mesmo na minha vida é o Senhor. Simbolicamente, ação de graças, simbolicamente, ofertas de sacrifícios, simbolicamente, Deus, eu estou aqui. Agora, o outro aspecto é proclamar com júbilo as suas obras. Muitas vezes o problema a gente fala para todo mundo. E quando Deus faz mesmo milagre, a gente guarda em segredo. E a gente celebra pouco. A gente precisa aprender a celebrar mais. O povo de Israel, quando eles celebravam as suas vitórias, a Bíblia diz que as nações vizinhas, elas quase que ouviam a gritaria de júbilo e de alarido, eles celebravam diante do Senhor, e parece que nós perdemos um pouco essa alegria de falar, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que a última vez que eu me lembro de ter feito uma grande celebração aqui, é que eu vou me penitenciar, foi quando a gente mudou para cá. Porque foi tão impossível o que aconteceu. Eu lembro que aquele escuto eu estava, aleluia, glória a Deus, o Senhor fez, e veio mais, o Senhor fez, veio mais. Enquanto a gente agradecia, o Senhor foi fazendo mais coisas. Talvez quando você se converteu, você celebrasse mais. Talvez o milagre mais marcante da sua vida, mas tem coisas que o Senhor faz dia a dia, que são preciosas e poderosas, e que você testemunhar e glorificar o nome do Senhor, você vai inspirar alguém que está do seu lado e que ainda não recebeu, mas está vendo a sua vitória. E sabe o que é mais difícil? Chorar com os que choram é fácil. Alegrar com os que se alegram que não é tão simples assim. Porque alegrar com os que se alegram quer dizer você vai chegar e falar, glória a Deus, porque você ganhou o carro zero e eu vou de ônibus para casa. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus porque você foi curado, mas ainda estou com uma pessoa na minha casa lutando com enfermidade. Glória a Deus porque todo mundo da sua família se converteu e na minha casa ainda não. Se alegrar com os que se alegram é jubilar diante do Senhor e reconhecer a obra do Senhor, qualquer que seja, para quem quer que seja, porque se nós somos corpo, eu vou me alegrar. Eu lembro naquela fase, você lembrou disso, né? Olha, eu orei por umas 5, 6 pessoas com situação impossível de emprego.
Todos eles arrumaram emprego em seguida. Alguns fizeram carreira, foram embora, grana, prosperaram. E comigo, nada. Eu falei, pô Deus, será que eu posso orar por mim mesmo, mudar a coisa? Deus estava me ensinando naquele tempo, que ele disse que ele não ia fazer nada. Então eu tinha que me alegrar com os outros, que eu tinha que semear gratidão na vida dos outros. Talvez a gente tenha que semear gratidão na vida dos outros para colher a nossa própria gratidão. A palavra de Deus diz que nós temos que semear segundo a sua espécie. Isso no Éden, quando você fala de frutas, é mais fácil de entender. Agora, quando você fala de semear gratidão, semear amargura, semear alegria, semear inveja. Você consegue entender sementes? Nessa hora que está tudo difícil, é a hora que você tem que semear as melhores sementes para que você possa colher quando chegar a hora da virada. Se a gente semeia murmuração, o povo de Israel não entrou na terra prometida toda aquela geração por murmuração. Sabe por quê? Porque murmuração é o reverso de júbilo diante do Senhor, de clamar ao Senhor na sua angústia. Murmuração não é que eu vou reclamar diante do Senhor, eu vou reclamar diante de qualquer um que apareça. Então eu vou reclamar o que Deus não... E aí a gente fala, Deus não fez ainda. Deus não respondeu ainda. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo nessa situação. Por que Deus não faz isso para mim? Por quê? E fala isso para os outros. Isso é quase maldizer a Deus, você está entendendo? Murmuração é quase como se fosse maldizer a Deus, porque você está falando mal de Deus. É uma coisa péssima para falar quando tudo está ruim. Mas, por outro lado, nós temos que bendizer a Deus quando Ele vem um tempo em que Ele se revela e se manifesta e abençoa e dá. O outro final, 28 a 32, de novo os caras enfiaram o pé na jaca. E aí o Senhor vem. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Esse trecho é lindo, porque ele fala dos projetos deles. Então eles se fizeram ao mar, e parecia que estava tudo certo, e saíram para uma jornada. E sabe de uma coisa? Eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba, mas o mundo aí fora não é justo, amém? Não é justo. Não é o reino de Deus lá fora. O mundo jaz no maligno. A gente vê a coisa que fala que a chuva cai, o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Então entenda uma coisa, se a economia do país virar de uma maneira federal num outro país que não o Brasil, mesmo os crentes vão sofrer as consequências. Ou você acha que Deus ama mais os crentes brasileiros do que os crentes da Coreia do Norte? Ou os crentes da Venezuela? Então existem projetos, empreendimentos que o crente faz, e ele vai e pode fazer, e pode dar errado, e pode quebrar, e pode ter problema, e pode ter dívida, pode ter credor, pode ter um monte de problema. Não há uma garantia em Deus de que tudo que a gente fizer vai ser tudo certinho o tempo todo, e tudo vai funcionar certinho, e nada vai nos acontecer. A diferença é aonde nós estamos edificando a nossa casa. Se a casa está na rocha ou se a casa está na areia, Jesus diz, quando vier a tempestade, não é se, mas é quando vem a tempestade, porque nesse mundo a tempestade vem, é onde a casa está fundada que faz toda a diferença. Você está entendendo isso? Então, a gente às vezes tende a achar que agora, porque eu sou crente, vai dar tudo certo, eu não vou ter que ter nenhuma luta, nem nenhuma oposição, nenhuma dificuldade nessa vida. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma vida boa de 80, 90, 100 anos. Não é esse o foco do Evangelho. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para nos dar a vida eterna, para fazer-nos participantes do reino de Deus, para nos levar para a dimensão de vida eterna que Deus tem para depois dessa vida, mas, enquanto estamos aqui, à medida que nós obedecemos a palavra de Deus, podemos esperar os melhores efeitos da palavra de Deus na nossa vida, e o Senhor vai cuidar de cada um de nós todos os dias daqui e daqui para a eternidade. Essa é a promessa de Deus. Mas ainda assim no mundo teremos aflições. No mundo teremos dificuldades. Agora,
Vamos ser sinceros. Todo mundo, agora gostei. Nós queremos que Deus nos guarde de todas as coisas que vêm do maligno. Amém? Amém. Mas nós não obedecemos todos os princípios que Ele dá que nos protegem do maligno. Porque nos princípios que Ele nos dá estão as ferramentas de proteção contra o maligno. Nós queremos que o Senhor nos guarde, mas nós não oramos nada. Nós queremos que o Senhor nos proteja, mas nós não recebemos a palavra pregada. Nós queremos que o Senhor faça o que nós queremos, mas nós não queremos ser transformados para querer as coisas que Ele quer que a gente queira. E aí, quando a coisa dá errado, a gente culpa Deus. Porque só Deus está errado, só Deus falhou, e nós estamos aqui. Deus, eu estou 100% aqui, ó, eu estou em dia com o carnê, então, não devo nada, faça o Senhor a sua parte. Tudo o que o Senhor vai fazer por nós, Ele nos faz pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor e porque Ele é bom. Ainda que o pai que estava doente morra, ainda que a mãe que estava doente morra. E sabe de quais que eu estou falando? Dos meus, não estou falando dos seus. Homens de Deus, mulheres de Deus, viveram uma vida tremenda, morreram. Por quê? Porque o melhor de Deus para eles não estava mais aqui, mas estava além daqui. No último final de semana que eu estava com meu pai no hospital, eu vi anjos cuidando do meu pai. Foi tremenda a experiência que eu tive. Um dia eu conto com calma. Mas eles vieram buscar meu pai. Meu pai não estava abandonado à própria sorte naquele leito, morrendo de câncer. Ele estava sendo preparado pelos anjos. Estavam ali operando nele para poder conectar o corpo glorioso que ele ia receber logo em seguida, porque aquele que ele estava não servia mais. E ele estava sendo liberto daquele corpo mortal para ser revestido da imortalidade. Ele estava acabando de perder o que era corruptível para receber o que era incorruptível. Ele estava acabando de sair dessa dimensão de dor, de pecado, que o Senhor ainda vai julgar o sistema do mundo, e estava entrando na glória, e vai chegar lá diante do Senhor, e o Senhor vai falar para ele: bem-estar, servo bom e fiel, entra agora aqui no gozo do teu Senhor, porque agora você vai saber o que eu tenho preparado para você, porque nunca teus olhos podiam ver, nem os teus ouvidos podiam ouvir, nem no teu coração podia entrar o que eu tinha preparado para você, mas agora está aqui, ó. É tremendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa mudar a mente para algumas coisas. Rendam graças ao Senhor, 31, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 32, exaltem-nos também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Isso é tremendo. Aí eu quero pular essa última etapa para o 42. Acho até que eu inverti o roteiro do meio, mas não inverti o sentido aqui. 42 é onde eu quero começar a finalizar com vocês, o 42 e o 43. 42. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Lembrei. Essa série do 42, ela está falando de pessoas no mundo. Então tinha um lugar tremendamente próspero, aí o Senhor secou o rio, o Senhor secou o manancial, veio a seca, todo mundo teve que mudar de lugar, tiveram que construir num outro lugar, e ali prosperaram, aí tinha os príncipes, aí os príncipes perderam emprego, porque a população deve ter se revoltado, mas aí os outros se levantaram, prosperaram, fizeram geração, fizeram filhos e tudo mais. Está falando da vida diária. E a vida diária, quando a gente olha, a gente percebe que é exatamente isso que acontece. Então, o que fica bom, o que fica ruim, o que fica ruim, o que fica bom, esses são ciclos, os ciclos macroeconômicos. Eu já ouvi especialistas falarem que tem um determinado ciclo, eu não tenho capacidade de entender, mas a economia tem ciclos, que afetam a vida de todo mundo, um país afeta o outro, e aí o cara está fazendo tudo direitinho. O que o Senhor diz é que Ele vai nos cuidar onde nós estamos, não importa o país, não importa o ciclo, não importa a sequência. Ele vai cuidar dos que são dele. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: ao longo de todo esse roteiro do livro, do capítulo 107 do livro de Salmos, os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Por que nós podemos nos alegrar? Porque se nós temos
somos feitos retos em Jesus Cristo, nós conseguimos entender o que Deus está fazendo. Nós temos revelação, sabemos quem somos, e a questão de identidade que nós estamos tratando muito. Você precisa saber quem você é em Jesus Cristo, o que você está realmente esperando nessa vida em Jesus Cristo, quais são os compromissos que Ele tem com você e quais são os compromissos que Ele espera que você tenha com Ele. O Senhor nos quer chamar para entender o que está acontecendo e se alegrar, porque daí Ele fecha no 43 dizendo: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Por que considerar as misericórdias do Senhor? Porque todas as vezes que alguém clamou diante do Senhor, o Senhor, pela sua misericórdia, ouviu e atendeu. Porque o Senhor é gracioso em nos perdoar, Ele é gracioso em nos acolher, Ele é gracioso em nos chamar para sermos transformados à imagem dEle e nos fazer úteis nas mãos dEle para a sua glória. Eu estava pensando muito sobre essa questão de gratidão. O texto de 2 Crônicas, capítulo 5, de 11 em diante, eu não vou ler, que nós vemos a inauguração do templo. Então, eu estava pensando, falar em culto de aniversário da igreja. Então, o que eu quero? Vamos preparar um louvor, vamos preparar o pessoal, vamos orar, vamos nos santificar, vamos botar 120 pessoas cantando, vamos pegar os instrumentos que tinha, vamos fazer aqui uma reprodução do que aconteceu no templo de Salomão, vamos ficar declarando, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, digam todos e tudo mais, e a gente vai fazer isso e tudo mais, aí a glória do Senhor vai encher o templo, aí todo mundo vai cair no chão, vai falar em línguas, vai profetizar, vai ser transformado, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser espetacular, vamos ter um culto tremendo, vamos marcar a data, vamos fazer isso, e quando nós saímos daquele culto, continuamos iguais. Você já foi em cultos grandiosos? Eu já fui. A minha oração é para que tudo isso que eu estou falando aconteça no templo, que somos nós. Se nós formos transformados espiritualmente, se nós aprofundarmos a nossa vida com o Senhor, se a nossa adoração, a nossa oração, o nosso quebrantamento, nosso arrependimento, a nossa compreensão da vida abundante que Deus tem para nós no Espírito, nos encher nesse tempo, nesse mês, nesse período que nós estamos aqui, quebrantando em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez, nós podemos experimentar tudo isso de uma maneira continuada. Ser cheio do Espírito Santo, ser transbordante do Espírito Santo, onde quer que você esteja. Ser instrumento do Senhor em qualquer lugar, a glória do Senhor fluir através de você, os rios de águas vivas do Senhor fluírem através do seu interior. Se isso acontecer com todos nós, ou com a maioria de nós, acontecer no culto é fichinha. Porque nos tempos de Salomão, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. E a gente fica, às vezes, tentando projetar algumas coisas lá de trás, que tem que acontecer agora na época da igreja, mas nós temos algo muito mais excelente, nós temos o Espírito Santo derramado, nós temos a promessa estabelecida, nós temos a revelação de Jesus, nós sabemos o tempo em que estamos e que não temos tanto tempo assim. Então, a minha expectativa na vida de cada um de vocês e na minha própria vida é que nós possamos, nesse tempo, entender os tempos e as épocas, entender que estamos sendo chamados pelo Senhor para ser muito mais frutíferos do que temos sido, para fazer a diferença na vida de muito mais pessoas que temos sido, para poder sermos mais ousados para pregar do que nós temos pregado, sermos mais cheios do Espírito Santo, receber todas as coisas que Deus já nos deu pela graça, já estão dispostas pela fé, nós só precisamos receber, abrir o coração e falar: Senhor, eu quero. Tudo que vem do Senhor eu quero. Tudo que o Senhor está trazendo eu recebo. Tudo que o Senhor está trazendo para um tempo de cumprimento, eu abro o meu coração e eu quero receber em nome de Jesus. Nós precisamos transbordar de gratidão. Não foca tanto no que falta. Pensa no que Deus já fez na sua vida. Olha para trás. Isaías tem um texto que fala: põe-te marcos que te guiem. Olha pelo caminho pelo qual você tem vindo. Então é mais ou menos o seguinte: a mesma maneira que Deus agiu até agora nos livramentos, nos milagres que Ele fez, é assim que Ele vai agir
continuadamente, porque isso revela quem Ele é. As experiências que eu tive com Ele vão me levar além. As revelações que Ele trouxe vão abrir novos horizontes, novas perspectivas de compreensão do mundo espiritual que Deus tenha para você e para mim. Então, o meu convite é, vamos ser agradecidos a Deus. Eu sei que, com certeza, como pastor aqui, eu e a Fúvia, pastores, a gente vai ter muito mais gratidão a Deus de olhar o que tem acontecido ao longo desses 5 anos do que você, que talvez chegou a 1 ano, ou 2, ou 3. Eu sei que é diferente. E eu sei que eu não consigo colocar para todos vocês a gratidão que eu tenho de ver Deus agir. Mas eu quero que você entenda que a gratidão que eu tenho nesse momento diante de Deus não é pelas coisas, mas pelas pessoas. É uma alegria ver a obra de Deus na vida de cada um de vocês. É uma alegria ver situações que parecem apertadas e que parecem impossíveis. De repente o Senhor traz um milagre, o Senhor vira as coisas. Isso aumenta tanto a nossa fé. Isso agradece tanto, nos leva a agradecer tanto a Deus, que nós sabemos que isso não é uma coisa que pessoas podem fazer, senão que nós estamos acessando ao Deus que age e que faz. Então a glória é para o Senhor e não para as pessoas. E o meu sonho diante de Deus é que você seja assim, que você olhe para centenas de pessoas que vieram a Jesus através da sua vida e que você possa acompanhar essas vidas e você possa ver o poder de Deus através de você, ver que você pode ser poderoso, poderosa nas mãos de Deus, porque o poder é dele e a glória é dele, que você seja frutífero ainda mais do que nós fomos, que você vá ainda mais longe do que nós fomos, que você alcance mais gente do que nós podemos ter alcançado, porque se isso acontecer, nós teremos feito um bom trabalho como pastores. Que nós possamos viver um ano inesquecível na nossa vida. Em nome de Jesus.